hoje é terça-feira e hoje é dia de culto das mulheres de verão. E esse verão tá maravilhoso, né? Porque tá do jeito que eu gosto. O que que eu gosto? Eu gosto de ficar na cozinha, batendo papo com as pessoas que eu amo e fazendo comidinhas, porque pra mim é uma expressão de amor. A gente alimentar quem a gente ama, pra mim é uma das melhores formas da gente expressar amor pra alguém é essa. E dentro, você que está chegando agora falando, o que que essa mulher no meio de um culto, tá dentro da cozinha, o que que isso tem a ver? Tem a ver que eu entendo que a palavra de Deus, ela deve ser anunciada para as próximas gerações. E na melhor maneira, eu acredito, da gente transmitir os ensinos, as verdades, as realidades, é no compartilhar. E dentro da minha casa, o compartilhar normalmente é nesse ambiente. Então, estou convidando você para entrar no meu ambiente favorito da minha casa para receber duas filhas espirituais minhas, para a gente compartilhar a receita de família com você. Hoje as convidadas já aprontaram no mundo juntas. É, gente, olha como é que Deus faz, né? Já pularam carnaval juntas. Hoje elas estão pulando para dentro da minha cozinha para falar de Jesus com você. Vem, Bela, vem. Já vamos chorar, chegamos! Antes da gente começar, vamos botar aventalzinho. Opa! Pra não sujar a roupa bonitinha. O meu primeiro. Da Gente, isso é Belusca. muito chique. Da hora. Vai lá. Isso é pra estimular Gente, coisa a cozinhar linda, hein? em casa. Meu marido deve estar orando. Não Aprende. vem não, não vem não. Magrinha cozinha pra caramba. Conta aí, Magrinha, a primeira vez que eu vi você cozinhando, como é que foi? Ela falou, graças a Deus, alguém chegou que sabe cozinhar. Alguém pra me ajudar, porque a mama sempre é, né, mama de graça, né? Porque realmente sempre acolheu muitas pessoas dentro de casa e nós somos esse parte desses muitos, mas era sempre Na maior assim. parte das vezes Eu tava era isso, cozinhando pra chegava os 50. nozinhos cegos que não... Aí eu falava, pica isso, pica aquilo. Aqui, ó, mas- ajudante. É, ajudante, né? Quer que eu lave uma louça? Apoiava. Lava a louça e tal. Mas aí a bicha, vocês têm que ver que, nossa, não tivemos... É, a essa- chefe já cortou Tinha a que cebola. mostrar. Na cortada da cebola, eu me liguei. Eu falei, sabe cozinhar. Então, a gente tá nessa série, que eu creio que realmente foi uma inspiração da parte de Deus pra gente explorar a realidade da transmissão da vida de Deus, né? Porque eu acho que existe uma cultura, muitas vezes, né, de que a gente precisa sentar para abrir a Bíblia, para estudar. E quantas vezes a gente deixa passar oportunidades de compartilharmos a vida de Deus em momentos como esse, né? Da gente estar reunido em casa, em volta da mesa, batendo um papo. Para mim, os momentos mais marcantes, assim, até com os meus filhos, você morou em casa, você sabe, é a hora que a gente sentava para comer, que eu ouvia um assunto, ouvia uma frase, aquilo me fazia perceber que era necessário um alinhamento, um ensino, e a gente, né, vai transmitindo essa receita, né, celestial para que a gente possa ter bons resultados, né? Então, eu queria começar com... Vamos começar com você, Belinha. Vamos começar com você. A receita de comida, né? Que vai ter a comida, obviamente. Eu vou fazer um estrogonofe que era o seguinte. A gente, no culto passado, vocês viram o nosso constante. Normalmente era macarrão com salsicha. Mas aí, se tinha aniversário, alguma comemoração, assim, mais especial, aí era estrogonofe, era a nossa comida. Elevava porque o nível. É outra coisa que rende, entendeu? Macarrão rende e estrogonofe também, né? Tu manda ele no caldo lá, bota bastante caldo, deixa as carninhas boiando lá no meio, ó, e ó, alimenta um monte de gente. Taca ali, ó, batatinha palha e resolve, todo mundo fica feliz. Sempre Então, chegava alguém no fim, não era? sempre. Aí você, traz Não, creme de leite, Não, creme de tranquilo, leite, traz creme de creme de leite. leite que a gente resolve. E, assim, normalmente meu estrogonofe faz muito sucesso e vocês vão descobrir o sucesso do meu estrogonofe, que não tem nada de diferente. Quer dizer, tem, né? As pessoas costumam colocar molho de tomate. Eu não coloco molho de tomate. Vai só ketchup mesmo. Mas depois vocês veem a receita aí no histórico, porque a receita importante é a gente compartilhar aquilo que da parte de Deus a gente transmitiu de uma geração para outra nesse convívio, né? Nessa comunhão. Vou começando fazendo o arroz. Vamos lá, Belinha, vamos começar você falando. Fala aí se você fosse pensar. Acho que
a receita de família que você carrega para sua vida, que você ensina para seus filhos espirituais, que você aprendeu. Carrego na minha vida. Carrega na sua vida. É engraçado que foi na cozinha, lembra? Uma vez a gente estava lá na cozinha, o telefone da mama tocou. E aí era propaganda, era vendendo produto. A moça estava vendendo um plano funeral. Aí a gente lá na cozinha, ela atendeu com aquela educação toda que ela tem, muito lady. E a moça apresentando o produto, e ela, não, muito obrigada, querida, eu não quero. Só que ela foi e a moça insistindo, e ela falando, eu não quero. E ela continuava insistindo, e eu assim, ficava nos bastidores. Me dá, eu desligo, me dá. É porque ela percebeu que eu não estava com coragem de desligar. Não. E ela decidiu E que ela ia aí, resolver o problema. Eu ia resolver, tipo assim, tá, então me dá aqui que eu desligo. Vou botar na Deixa minha que eu conta resolvo. esse pecado. Aí, e conversa vai, conversa vem, e de repente a mulher começou a falar, aí a mama, olha, eu não agora eu não quero resolver isso, eu tenho que conversar com o meu marido dela. Mas você não tem autonomia de resolver isso sem o seu marido? E aí começou a discutir sobre a questão, né, da mama. Ela começou a perguntar, você trabalha com o quê? Aí eu falei, eu sou pastora. Ah, e você tem quantos fiéis? Eu lembro, a gente tinha uns 300 e pouco, Era, não era? da igrejinha. 300 e pouco, não sei o quê. E você não tem autonomia para fazer uma decisão sem falar com seu marido? Eu falei, não, tenho. Eu só não quero. Eu não vou tomar uma decisão dessa sem conversar com meu marido. Ah, mas como assim? Ela meio querendo me inflamar, né? Pra eu tomar a decisão e fazer a compra que ela queria que eu fizesse. E eu, na continuou. maior paciência. E eu assim por trás, não é possível, não é possível. Eu ficava assim pra mão. E aí, no Viva Voz, né, ouvindo tudo, aí daqui a pouco ela virou e falou assim, então tá bom, a senhora não quer comprar? Então, imagina amanhã o seu marido morre. Você não está assistida. Aí eu, não. Amaldiçoou meu pastor agora. Eu assim no fundo, Mita, eu vou desligar. E ela, não, querida, muito obrigada. Aquilo durou 15 minutos e a mama, sem brincadeira. Com a paciência. Ali eu fiquei, depois eu fui pro Senhor e eu me arrependi. Porque ela, paciência, ela não mudava o tom de voz, ela continuava a mesma. E quando ela desligou, finalmente conseguiu acabar a ligação, a moça, né, se despedindo dela. Aí eu, mama, pelo amor de Deus, o que é isso? Amaldiçoou o pastor? Ela não sei o que. Comecei a trazer tudo de errado que a mulher fez. Ela, ai, minha filha, mas já parou pra pensar? Quantas pessoas não dão resposta atravessada para essa moça? Mas você já parou para pensar como é a vida dela? Traz um telemarketing. Foi trazendo assim um lugar, descortinando aquela minha imagem da mulher do telemarketing. E eu, meu Deus, eu não sei amar o próximo como a mim mesma. Miserável que eu sou. E comecei, mas aquilo em mim, eu comecei a ter um olhar diferente para as pessoas. Que é um olhar de compaixão, um olhar de amar o próximo mesmo como a mim mesma. Porque ali, ela estava assim, eu não gostaria de ouvir um fora de uma pessoa ou desligar o telefone na cara, como a gente fala, né? Então, ali, para mim, eu levei para minha vida que eu não posso deixar de amar o meu próximo, mesmo o meu próximo me amaldiçoando, falando errado. Lá na cozinha. É a história que as pessoas falam, né? Ah, eu não tenho sangue de barata, não sei o que. Eu fico, gente, mas não é questão de sangue. A gente tem o sangue de barata, mas a gente tem o sangue de Jesus. Então a gente não tem desculpa, né? Mas você sabe que esse negócio de telemarketing, várias pessoas já tiveram experiência comigo por causa disso. Olha. Falaram, mas por que a senhora tem essa paciência? Mas por que você não desliga? Eu só vejo que é telemarketing, eu desligo. Mas eu sempre fico pensando nisso. Eu falo, cara, imagina se eu tivesse que trabalhar nisso. Que coisa horrível. E dessa mulher, eu lembro que eu até falei pra você, eu falei, minha filha, imagina que coisa triste. Você ter que vender plano funerário. A pessoa deve receber rejeição o tempo inteiro. Eu não tinha coragem de eu ser mais essa pessoa, né, que vai trazer isso. Ó, dá só uma paradinha aqui, filma aqui, vem cá, meu filho, filma aqui, ó. Isso aqui é o refogadinho de cebola. E eu boto sempre uma folhinha de louro. Isso aqui é pro arroz. O arroz fica uma delícia. Só uma folhinha de louro e a água quentinha. Né? Macio. E fica macio, não fica crocante. Porque a Larissa, gente... É, gente. Vou contar agora. Larissa... Larissa, faz o arroz pra mim, Larissa. Faço. Tá a Larissa lá. Fui comer o arroz tá duro. Não, tá o dente, tá igual Quebra-dente, macarrão. é quebra-dente. Aí vem a Larissa com essa pra mim. Não, mas o arroz não tá al dente. Eu falei, arroz al dente?
Da onde tu tirou isso, garota? Arroz al dente. Não, macarrão não tem al dente? Eu falei, macarrão tem al dente. Arroz não. Vamos botar a carninha. Carninha já tá temperadinha. O segredo do estrogonofe é a carne tá bem temperadinha, bem salgadinha, porque aí a gente não tem risco da carne ficar sem gosto quando a gente colocar o molho, tá? E eu boto Você jogou com a panela bem quente, bem né? quentona. É, isso eu não sei fazer. A Eu gente jogo pode botar aqui o arroz também. antes do tempo. As duas que sabem cozinhar. O arroz segredinho é também. A água tem que ficar salgadinha. Que aí o arroz vai ficar bom. Dá uma mexidinha. Pode botar? Bota mais um pouquinho, filho. Olha, gente, olha que Thalia chega. Panela tá lagando a pia. Não me chamem pra cozinhar, tá bom, gente? Gente! Eu posso só olhar. Vou deixar começar a ferver um pouquinho, depois a gente tampa. Vai ficar mais salgadinho. E o legal foi quando eu cheguei, né? E a gente chegou juntas, né, pastora? Eu cheguei em maio, chegou um você pouquinho acho que antes. chegou mês seguinte, Na Casa Amarela ainda. na Casa Amarela. Depois foi pra Salmão. A gente... Agora, foram várias cores, né? Tonalidade. É mesmo. Casas E a gente- marcantes. É, a gente conhece as casas pela cor. Na Casa Amarela, na Casa... Você lembra na Casa Amarela? A gente falava assim. E foi muito legal, porque quando eu cheguei na igreja, eu não conheci vocês direto, né? Eu conheci a pastora Thalita, que não era pastora ainda, a Catinha, a Sassá. E foi muito legal, porque eu me senti tão amada, que eu falei assim, tem alguma coisa de estranho, assim, eu não tô sabendo explicar. Como assim? Por que eu tô me sentindo tão amada? Elas eram diferentes e eu não sabia. Eu tentava entender, mas eu não sabia explicar. E fui me relacionando com elas. Eu acho que vocês estavam em alguma viagem, eu não sei. Naquela época vocês tinham que viajar bastante. Aí eu lembro que quando eu conheci vocês, e aí eu lembro eu passando no corredor da igreja, você falando, então você é a Larissa? Aí eu parei, né? Fui educada. Foi a Tá, ela falou, essa daqui é a Larissa. É. Não sei o quê. Aí vem a Larissa. Falei, prazer, pastora. Prazer, tudo bem? Aí Uma eu, voz grossa. Nossa, garota? Que voz é essa? uma voz grossa. Você canta? Que voz grossa! Eu pensando, como a menina pequenininha, magrinha desse jeito, fala tão grosso, gente. Foi, a gente já começou a rir aí, a gente começou a falar de comida, e comida sempre foi assunto também. Mas foi engraçado que quando eu cheguei na sua casa, a primeira vez que eu fui lá, eu entendi quem elas replicavam, sabe? Não sei se você teve essa sensação, sabe, pastora? Eu entendi que elas replicavam você, porque A forma de amar, né? eu falei, como que ela abre assim a casa dela? Ela nem me conhece, cheguei agora na igreja e me chama para cozinhar e conversa sobre tudo e fala uma maneira de Jesus tão simples, tão clara, que eu ficava assim, a cozinha era o meu lugar que eu mais chorava, né? Lembra que gente, eu sentava assim, Não era eu tenho essa cebola, capacidade né? de chorar de novo. Porque a gente começava a falar de Jesus e assim, até hoje você, né, pastora, você fala e você vai constrangendo a gente de mostrar quem Jesus é de fato. E aí você vai chorando, falando assim, não é possível, eu não sei viver assim ainda, mas você pode me ensinar? E você sempre ensinando, mexendo numa panela. Quantas vezes a gente foi no mercado, né? A gente ia no mercado juntas. Eu não lembro nunca, igual você começou aqui falando, eu não lembro nenhuma vez que a gente tenha sentado na cadeira, marcado no horário para conversar sobre alguma coisa. Nunca. Mas sempre assim, e eu tenho essa coisa dentro de mim que você falava, minha filha, a gente não pode ser duas coisas diferentes. Se eu sou assim na igreja, eu sou assim em casa. E assim, né? As pessoas conseguem enganar as outras, mas acho que não dá para enganar uma pessoa que morou 5 anos na sua casa. E eu falei assim, eu falo para qualquer pessoa, eu falei, ela é o que ela é na igreja, ela é em casa, o que ela é com os filhos, ela é com a gente, o que ela é com o marido, ela vai ser na sua frente. E
E eu acho que isso é uma identidade muito forte que a gente é chamado para viver em Cristo, só que a gente não sabe, eu não sabia. Então, os seus exemplos, a sua prática, igual ela falou, era na lida mesmo, na lida diária. Quando você fazia uma coisa, eu falava assim, ai, eu não faço assim, eu não agiria assim. Como é que eu faço? E é engraçado, mas isso para mim tem a ver com, eu acho que é o princípio básico que eu tô percebendo que o Espírito Santo está querendo levar essas ministrações, é justamente isso, é a gente entender o poder de uma geração transmitir à outra os feitos de Deus. E quando fala feitos de Deus, fala de coisas que ele realizou. E se ele realizou uma vez, ele é capaz de realizar de novo. Então eu acho que se a gente tiver essa prática no dia a dia, por isso que eu acho tão relevante a gente ter esse zelo de se preocupar em ser íntegro. Sim. Ser íntegro, porque é muito feio, até para os nossos filhos. Eu vejo que muitos pais perdem os seus filhos porque percebem que o pai consegue dar uma medida de Deus na igreja, mas não consegue dentro de casa. Então, esse Deus não é tão bom assim, Exato. porque o meu pai não consegue ter uma constância, né? E essa inconstância vai transmitindo uma irrelevância, né? Vai gerando um desrespeito, um descrédito, que vai virar contra Deus amanhã, né? Então, eu sempre tive essa preocupação de não transmitir uma religião. Verdade. Porque eu não acredito em religião. Eu tive a felicidade, eu agradeço a Deus. Eu sempre falo que o Senhor me converteu e me deixou na caverna 2 anos, né? Lá na Califórnia. Que foram 2 anos que eu não tive referências, né? Eu tinha só o relacionamento com o Ricardo e com o Espírito Santo e com a palavra. Eu não tinha amigos, no sentido de amigos na igreja. Eu não sabia como era o jeito certo de se proceder dentro de um ambiente religioso. Então, quem me ensinou foi o Senhor e foi a palavra, né? Tanto é que um dos meus grandes choques, quando eu vim para o Brasil, que eu comecei a fazer parte de uma igreja, que eu comecei a viver a vida do corpo, era ver que muitas vezes as pessoas da igreja não viviam o que na minha mente era básico, sabe? Porque, como assim, né? As pessoas falavam, como você consegue conciliar ser amiga das pessoas que você discipula? E eu ficava pensando, mas por que você perde a sua liberdade? Não, eu não perco. Se eu for a mesma pessoa em todo o tempo, eu não perco a minha liberdade. Sim. Vocês são meus discípulos, na hora que a gente está sentando aqui, está conversando, eu vou alinhá-las, vou conversar, vou ensinar, vou instruir, vou corrigir o que for necessário. Mas vocês são minhas amigas. Vocês foram acrescentados a Deus para mim. O que é amizade? Amizade muitas vezes é um lugar, inclusive, desafiador, né? Quantas vezes, para dar para vocês, eu tive que recorrer ao Senhor numa medida que eu não precisei para mim mesma. Mas aí, por ter vocês, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que entender a mente de Deus, eu tenho que clamar, Senhor, como eu posso ser resposta para ela? Que resposta que eu vou dar agora? Como responder para que ela não continue nesse erro, né? Como mostrar para ela que pode ser de outra forma? Então, eu nunca desconectei as coisas. Para mim, o nosso Deus, ele é inteiro e nós temos que ser inteiros também. Então, muitas vezes, as palavras que eu mais ouço, assim, das pessoas, né? Ah, você é simples. O jeito que você fala da Bíblia parece que é simples. O jeito que você ensina é simples. Mas eu sei que não estão falando de simples no sentido de não ter valor, não. É de realmente... Tornar Parece que acessível. parece que foi simplificado, né? E isso para mim é exatamente isso. Para mim o evangelho é simples. A gente Naturalidade, né? recebe a graça de ter sido feito filho de Deus. Diante dessa graça agora, o que eu vou fazer para retribuir esse amor? O que eu posso? Como eu posso agir para que ele se satisfaça, uma vez que ele já me deu o bem mais precioso que alguém pode ter, né? A minha salvação eterna, a minha paz que excede o entendimento. Vamos tampar o arrozinho? A paz que excede todo o entendimento, né? Um descanso. As respostas que Deus, de quem Deus é, né, na nossa vida. Então, diante disso, o que eu posso fazer para retribuí-lo? A palavra deixa claro. Se eu ouvir, guardar e cumprir os seus mandamentos, que ele é galardoador daqueles que o buscam, então eu tenho que buscá-lo
e eu tenho que confiar na sua regência, né? No seu governo, na sua bondade. Então eu sempre procurei transmitir isso, né? Deus não quer ver você sendo uma santarrona dentro da igreja, mas você ser uma pessoa incoerente com aquilo que você fez dentro da igreja, tratando mal uma pessoa que te serve. Exatamente. Deus não vai se agradar de você saber tratar bem a mim que você vê, mas você não saber tratar bem alguém que você não vê no telefone. Exato. Deus não está recebendo glória pela sua vida. E isso não tem nada a ver com quem te vê, tem a ver com aquele que te vê em todo tempo. Né? Então, eu acho que por eu ter vivido esse tempo só eu e o Senhor, né? E Ele ter podido me dar esse ensino que eu penso que é um dos grandes presentes e manifestações da bondade de Deus, acaba que eu me beneficiei, né, disso e eu consigo transmitir isso. Você tem que ter essa preocupação, não importa quem está vendo. O Senhor está vendo. Exatamente. O Senhor está vendo e o Espírito Santo já ministrou no teu coração. Se ele já ministrou no teu coração, o que você está fazendo com o que ele ministrou? Exato. Né? Como você vai responder diante dessa circunstância? Diante do que já te foi revelado, aonde você acha que ele quer te levar? Então, tem tantas riquezas que eu acho que não são passadas, né? Eu dei um exemplo no nosso primeiro culto dessa série. Jesus, ele falava às multidões, ele falava nas sinagogas com todo mundo. Só que a gente vê ele assentado à mesa com os seus discípulos, chamando para si os seus discípulos. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela falou assim, eu não consigo imaginar na minha vida hoje, eu com filhos pequenos, com meu marido no ministério, como eu fazer discípulos? Como que eu faço discípulos? Eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. E como que a senhora fez? Eu falei, eu não fiz. A senhora tinha o dia que reunia com as pessoas? A senhora, eu falei, não, eu trazia as pessoas para a minha realidade. Tô indo no mercado, quem quer ir? Vamos lá, 3 crianças, mais 3 cabeças que se manifestaram para ir, vamos no mercado. Tô indo fazer janta, senta aí então, vamos conversando. Ai, tio, me dá isso daqui, descasca isso aqui para mim, não. E estamos conversando nisso, eu tô ouvindo você, eu tô prestando atenção no que tá no seu coração. Ah, mas como que faz? A pessoa trabalha o dia todo. Aí também tem uma questão da gente priorizar, né, o que é importante. Então, eu vejo que, assim como os discípulos tiveram que fazer a escolha de seguir Jesus, a gente também precisa muitas vezes fazer essa escolha, né? Mas nós podemos ser transmissores da verdade de Deus que já está na gente no cotidiano. Eu acho que esses são os melhores momentos, né? Porque uma aula, ela tem um efeito, para mim, superficial. Agora, uma experiência, ela marca, o impacto dela é muito mais profundo, né? E é engraçado que se a gente for listar tudo que a gente aprendeu nesse tempo, que não foi de aula, foi tempo de vivência, né? A gente junto, a gente indo na sua casa e exatamente vai no mercado ou vamos aqui fazer uma comida, vamos levar as crianças na escola. Quantos valores e princípios a gente aprendia nesse dia a dia. Exato. E eu lembro que eu me converti, fui em outras igrejas, mas me converti mesmo na Mananciais. E quando eu falava assim, porque ontem eu fui na casa dos meus pastores, as pessoas, como assim você foi na casa dos seus pastores? Porque não existe essa liberdade. Eu falava, mas não tem o que esconder, assim. A gente é uma coisa em casa, a gente é uma coisa na rua, a gente é uma coisa em qualquer lugar. É exatamente isso que você está falando. A gente é uma coisa, só o Senhor está vendo. Sim. Então, para mim, quando as pessoas falavam assim, mas você foi lá? Porque as pessoas se escondem dentro de casa, Sim. né? Na sua intimidade e ninguém pode como se acessar. fosse, o seu espaço, o né? seu espaço, a sua intimidade, ninguém acessa. Só que quantas e quantas vezes a gente acessava a intimidade, que eu digo assim, o momento de vocês, e vocês, quantas e quantas vezes, às vezes, ninguém ia lá, mas mama, por favor, eu tô... Alguma questão, eu lembro uma vez que eu tive uma questão e você, vem aqui para casa agora. E eu fui para lá, não era nem momento de me recebeu da melhor forma. Era numa mudança da Casa Amarela para Salmão, lembra? Uhum.
E lá a gente encaixotando e ela conversando comigo, eu aos prantos, chorando. Mas o quanto eu fui enriquecida ali. E é muito lindo de ver, porque a gente vai fazer a lista das coisas que a gente aprendeu, a gente ia ter muitos e muitos programas, né? De valores e princípios que a gente aprendeu. E um dos maiores são transparência. Como vocês foram transparentes, abrindo a casa de vocês. E esse princípio, eu acho que a gente pode, né, associar também com a integralidade, né? De ser inteiro, assim. Eu acho que a palavra fala assim, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então, a gente não precisa se esconder se a gente tem esse padrão, né? Se você vive é a mesma coisa, a mesma pessoa. Ó, vocês estão descobrindo agora o segredo do meu estrogonofe. O segredo do meu estrogonofe vamos só no ketchup. A gente vai botando o ketchup e vai misturando. Naquela própria aguinha do... É isso que eu ia falar, você não doura a carne, deixa ficar uma aguinha mesmo. Eu deixo ficar a aguinha, que aí ela dá uma cozinhadinha também, não fica Não carne, perde sabor, não né? perde, não Ó, fica... uma coisa que eu fazia errado, eu fritava a carne pra depois... Então, Aí eu perdi o caldo. eu acho bonitinho fritar a carne, mas o fritar a carne a gente tem que fazer com mais lentidão, né? É, assim, você tem que fritar menos quantidade para não deixar dar o caldo. E aí o que acontece? Como eu sou muito prática, né? E a cozinha tem que andar rápido, porque normalmente tem um monte de gente esperando. Eu aprendi a fazer dessa maneira. Eu deixo criar a aguinha mesmo, deixo cozinhar na própria aguinha. Quando a aguinha já tá quase secando, eu boto um pouco de mostarda e tasco ali o ketchup para ficar esse caldo bem vermelhinho. Mostarda comum. Comum, não é, né? comum. Aquelas... É. Se você quiser ser refinado, você pode botar as refinadas também, que funciona. Filma aqui, ó, meu filho, para mostrar como é que o caldo fica bem vermelhinho mesmo, ó. Isso. Gente, tá? Ouve o cheiro aí. Chega, tá dando aqui, ó. Escuta o água na boca. cheiro. Quando a gente frita o estrogonofe, aí a gente consegue flambar. Isso aqui seria para flambar. Mas com a panela funda assim é ruim também. A quantidade também? É. O segredo para mim é deixar ele a carninha bem temperadinha, bem salgadinha. E é só o tempero que você botou no início, você não bota mais... É o tempero que eu temperei a carne. A carne já veio temperada, Não acrescenta sal. E esse arroz? Eu diminui o fogo agora. Uau! Ui? Então, gente, qual que vai ser a receita do dia? Receita de família. Ó, amar ao próximo. É. Mas eu acho que o tempero é a constância. Transparência. O fato de ser constante faz com que a gente mude muito, assim. E as pessoas também precisam disso, sabe? Eu sempre penso que você fala isso. Meu filho, não adianta você começar bem e terminar mal. E aí, a palavra de Deus fala isso, né? Não importa como começam as coisas em si, como terminam. E por isso que eu sempre admirei vocês, porque eu olhava e falava assim, como que ela é tão crente assim todos os dias? E outra, passa o tempo mais crente ela fica, não é, pastora? E eu fico assim, eu falei, como que ela consegue ser assim? É a constância, a consciência da responsabilidade como filha de Deus, em primeiro lugar, que você sempre fala isso, né, mama? Você como filha, você como pastora, e eu quero ser assim, constante. Eu sempre, quando eu tô com as pessoas próximas a mim, eu gosto de falar isso. Importa você ser constante, mantenha no processo que a gente chega lá. Você foi muito paciente comigo, é paciente até hoje. Que isso, nem precisa. E essa paciência, eu amo poder replicar um pouco daquilo que você imprimiu em mim, sabe? E nas minhas irmãs também, né? Nas minhas irmãs mais velhas. Delícia. Qual o seu, pastora? Já falei vários aqui, ó. Próximo, transparência. E Enquanto você tava tossindo, botando tava o aqui pulmão pra falando. fora. Não, e outra coisa que eu quero deixar registrado também,
que a gente aprendeu muito é o quanto a mama Foi no não abria pratinho. mão da presença de Deus, assim. É. E era engraçado, né, que a gente falava, não, a mama já acordou, mas ela tá, ó, lá na presença de Deus. Ficava um tempão ela lá estudando, orando, ouvindo do Senhor. Então, uma das coisas que eu também levo pra mim é não abrir mão desse tempo com o Senhor, de ouvir, né, ficar quietinha na presença dele. E Meu Deus. gente, Então, a receita de hoje, além do nosso estrogonofe retumbante e lindo, é que nós precisamos ser constantes. Para quê? Para que o nosso Deus receba a glória que lhe é devida, né? Para que a gente possa ser sua manifestação aqui na Terra. Eu acho que a receita que eu transmiti, sempre quis transmitir para vocês é essa. Vocês têm uma responsabilidade como filhas de Deus, de serem representantes dele, aonde o Senhor levar vocês. E diante dessa responsabilidade, obviamente, toda responsabilidade traz pra gente, exige da gente atitudes, né? Então a gente tem que ter uma atitude de constância, de perseverança e prosseguir sempre para o alvo da nossa soberana vocação em Cristo. E a gente ter esse cuidado de viver. Quando Jesus foi questionado, né, qual é o mandamento, o que ele fala? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a gente mesmo. Se pudesse resumir, né, seria esse. Eu acho que realmente tudo se resume a isso. Então, está dada a nossa receita de hoje, receita de família. E nada melhor do que uma receita eterna, né? Porque até o dia da vinda do Senhor, os nossos podem se beneficiar É verdade. com essa receita. Vamos provar? Pega aí o garfinho e a faca. Vamos ver se eu... Nunca errou. Nunca errou. Nunca errou, me dá. Só o garfinho tá bom, nem precisa da faca não. Vamos ver, vamos Gente. acabar com o nosso almo. Aí. Meu Deus. casa amarela, casa salmão, Casa verde, casa preta, casa branca. todas as casas. Qualquer casa. A gente sempre, a gente estava falando, né? memória A gente afetiva. sempre repete as receitas, não é, mamãe? Porque Receita que dá certo, a gente repete. Tem que repetir, não é tem isso. como. Então, repita bastante essas receitas eternas deixadas aqui por Deus. Mais um culto dessa série de verão especial para você, para enriquecer o seu livrinho da fé. Ao invés de ser o livrinho de receitas, é o livrinho da fé, para que você possa ser uma pessoa que, de forma relevante, impacta com a vida de Deus que habita em você, a vida de todos aqueles que te cercam. Amém. Beijinho, tchau, tchau, que a gente vai comer o nosso estrogonofe, aquela lá. Tchau, gente. tchau. Tchau.